O empreendedorismo nada mais é do que um jogo. Ou você entende as regras do jogo ou você está fora do jogo, literalmente. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Lucro na Prática. E o que você precisa fazer agora? Para que esse vídeo chegue para mais pessoas, deixa um like, um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal caso você não se inscreveu. E você vai ter uma obrigação daqui a pouquinho, deixar o comentário aí para dizer o que você achou dessa ideia, beleza? Bora pro vídeo! São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. Para que você entenda então por que o empreendedorismo é um jogo, vamos fazer um pequeno conceito e rápido e objetivo para você entender. Imagine que o empreendedorismo é como se fosse um jogo de pôquer. Você abriu uma empresa, você está jogando. Então, a mesa de pôquer, que é um jogo de cartas, nada mais é do que o mercado que você está inserido. As pessoas que jogam com você são os teus concorrentes. E se você entrar nessa mesa para jogar sem conhecer as regras do jogo, será que você ganha? Se você olhasse uma outra pessoa entrando numa mesa de pôquer sem conhecer, ele só olhou a mesa assim, pô, vou jogar, tem gente ganhando, também posso ganhar, e entra no jogo. Talvez você olhou para o negócio que você tem hoje, antes de abrir, e pensou, cara, olha que oportunidade, o pessoal está ganhando dinheiro, eu também posso. E daí você entra nessa mesa de jogo e acaba fazendo apostas, acaba apostando dinheiro, o teu tempo, muitas vezes a sua família, porque a tua família está literalmente te apoiando, está apostando junto com você. E no momento que você entra no jogo, presta atenção, a pessoa vai jogar e quando ela vai jogar, ela joga às vezes sem saber bem a jogada, mas pode acontecer dela acertar uma jogada. Normalmente no começo, quando a gente abre a empresa, a gente acerta umas, porque o nosso negócio é novidade, as pessoas querem conhecer e a gente acaba literalmente vendendo no começo por sorte. Mas depois que passa essa sorte de principiante, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque ou você entende as regras para ampliar a sua probabilidade de ganhar essa jogada, ou você tende a empatar ou perder, empatar ou perder, empatar ou perder. O que vai fazendo com que você amplie a necessidade de capital de giro, com que você nesse mês pague os boletos do mês passado, fazendo com que agora você talvez está pagando conta, sei lá, às vezes do ano passado retrasado. E o fato é assim, vai se acumulando uma bola de neve pelo simples fato de você não entender as regras do jogo, não entender do empreendedorismo, não entender o básico. Aí agora a gente vai fazer um parênteses aqui nós dois. Pensa comigo, pensa o seguinte, ó, você tem um negócio que está vendendo. Se você vendesse, por exemplo, 20 mil reais e tivesse uma lucratividade pequenininha, tipo 10%. 10% de 20 mil é 2 mil, certo? 2 mil não é muito lucro, né? Mas vamos só entender o que é o dito do lucro aqui. Se você fatura 20 mil, pagou todos os custos fixos, todos os custos variáveis, o teu prolabore que está dentro do teu custo fixo, quando você pagou tudo isso, ainda assim sobrou 2 mil para você poder tirar da empresa e colocar, vamos dizer, numa conta bancária. Se você roda um ano inteiro, se você rodou um ano inteiro, e chegou no final do ano e tem 24 mil reais numa conta, yes, você tem 10% então de margem. Daí agora muitos empreendedores faturam 50, 100 mil reais e dizem, nossa, já que eu tenho 20%, 20% então deposita tipo de 100 mil dá 20 mil reais todo mês. Nossa, todo ano dá para comprar um apartamento, ou quase um apartamento, dependendo da região que você mora. E então essa pessoa ao longo de 10 anos, nossa, o cara é milionário, simples assim. Só que não é isso bem isso que acontece não, né? Porque eu não sei como é que está o teu negócio aí. Depois deixa no comentário aqui desse vídeo que só para mim entender. Você está tendo 10% de lucro ou não? Porque assim, ó, eu estou falando essas coisas para você pensar. E por que eu digo que é um jogo? Por que eu digo que tem regras? Por que eu digo que você precisa entender essas regras do jogo? Porque existem coisas básicas, tipo, quanto lucro você tem num produto? Se você não conseguir fazer esse cálculo, assim, esmiuçar esse processo, você não entende a regra específica de cálculo de preço, por exemplo. Então, se você não entende a regra específica de cálculo de preço, você está jogando o jogo de botar preço e provavelmente está perdendo. Ah, não, mas a minha tem uma margem, blá blá blá.
Talvez você até está tendo lucro. E eu digo talvez porque tem muitas pessoas que dizem, mas Jackson, eu faço vezes 2, dá 100%. E não sobra nenhum real. Então pare e pense, indiferente se você bota 100, 200, 300, 1 milhão de por cento aí. Está sobrando dinheiro no final do mês? Esse é o indicador. Simples assim. Isso é ser realista. Você precisa fazer sobrar dinheiro no final do mês. Se você não sobra dinheiro no final do mês, o que acontece? Você não tem lucro. É chato dar uma notícia dessas nessa hora que você está vendo o vídeo, mas essa é a realidade. Isso significa que... Perdão. Isso significa que provavelmente você até pode ter um bom negócio, mas faltam algumas regulagens, ou seja, você precisa conhecer essas regras para você ajustar. Questão de custo fixo e variável, que são regras um tanto diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar num custo de variável, tá? Vamos supor que você vende produtos, tá? Você pode até usar isso mesmo em serviço ou numa indústria, mas pensa comigo. Se você pegasse só o teu custo variável, que são os teus fornecedores, e, vamos botar assim, você avalia a diferença de preço de um ano atrás para hoje? Você faz o gráfico de mudança de preço para entender se está ampliando o teu custo variável ou não? Porque muitas vezes o que acontece? A gente não tem essa percepção e quando vê o negócio começa a afundar. Por quê? Está custando mais caro e o teu preço é o mesmo. Então o teu preço não muda, os teus custos sobem. Chega um momento que você se enforca. E por que você se enforca? Porque não conhece as regras do jogo. Você não sabe para que lado correr quando está fazendo. Então no momento que você começa a ajustar o teu negócio em cada uma das áreas, você começa literalmente a ampliar a tua lucratividade. Eu comecei com esse exemplo aí do jogo de pôquer porque é algo mais palpável para você. Agora vamos entrar em algumas áreas. Muitas vezes, quando a gente fala de custos, a gente tem um olhar para o custo assim, não, mas tudo que está ali eu preciso. Será? Eu quero que você se faça uma pergunta muito simples, tá? Para cada custo que você tem, custo fixo que você tem, para cada custo desse, se você fosse fazer uma pergunta assim, se eu eliminar isso aqui da minha empresa, a minha empresa continua aberta e vendendo? Se você fizer uma pergunta para um desses e não, vamos botar assim, não muda nada, você vai continuar vendendo, vai continuar tudo igual. E você cortar, você pensa, será que eu não devia cortar esse custo? Mas é que sempre foi assim. Muitas vezes a gente está no sempre foi assim, mas sempre foi ruim. E você sempre vai manter esse resultado. E aí que está o ponto. O empreendedor que começa a entender as regras do jogo percebe uma coisa que está aqui na nossa cabeça. A gente precisa se adaptar conforme a coisa vai andando. Então você tem um negócio. E se você não está claro, não tem claro, vamos botar assim, o que você precisa mudar a cada mês ou a cada ano, você vai daqui a um ano ter o mesmo resultado? Não, infelizmente não. O teu resultado tende a piorar, porque o teu concorrente está mudando, o teu mercado está mudando, tudo está aperfeiçoando e melhorando e você está estagnado. Só que o estagnado não é assim, o estagnado está assim. Se a tua empresa está estagnada em faturamento ou lucratividade, significa que ela está caindo. Sério. Tu está presente com isso? Então, assim, quando a gente começa a olhar qual é que é o mindset, a forma de você pensar isso, para que você desenvolva, literalmente, se desenvolva nas regras do jogo. Você precisa ter um mindset. Eu fiz hoje, essa semana, uma reunião com a minha equipe sobre isso. A gente precisa ter um mindset de evolução. Essa evolução, ela está em várias áreas. Então, você precisa de uma evolução técnica, você precisa entender das novas ferramentas. Por exemplo, se você vende com o WhatsApp hoje, se você vender com o WhatsApp hoje, isso aqui acontece? Talvez ano que vem não tem mais. E aí? Se você só vende pelo WhatsApp, qual vai ser a tua segunda saída? Jackson, mas isso não vai acontecer. Sim, conte com a sorte. Entendeu? Esses dias o pessoal usava o Orkut. Talvez você não sabe o que é isso. Mas, enfim, não é dessa geração. Mas o Orkut era uma ferramenta gigante de relacionamento tipo Facebook, que você talvez nem sabe o que é. Agora você está vendo o Facebook. Mas a ferramenta que mais cresce hoje é o TikTok. E aí? O Facebook vai existir daqui a um ano? Então, presta atenção. Ou você se adapta, cresce, se desenvolve tecnicamente, tecnologicamente, ou você está fora do mercado muito em breve. Porque o mercado muda. E se a gente pegar o gráfico de evolução, por exemplo, algumas centenas de anos o cavalo foi a nossa forma de transporte.
Depois de um tempo, o charrete, sei lá, foi mudando até começar a entrar os carros. Depois de um tempo ter carro, criaram moto, criaram avião, criaram helicóptero. O que será que vai acontecer no futuro? Não sei. Eu só sei que ou o teu negócio evolui com as técnicas de execução, ou você um dia vai estar desatualizado e pode estar fora. Só que tem uma diferença. O cavalo ficou centenas de anos como principal meio de transporte. Hoje, as coisas mudam muito rápido. Se a gente pegar, o WhatsApp existe há quantos anos? Poucos anos atrás. Todo mundo usa. Talvez daqui a 2 anos vai entrar uma ferramenta nova que ninguém conhece ainda, que talvez nem foi criada ainda. E que você vai usar mais do que o WhatsApp. E que o teu cliente vai usar mais que o WhatsApp. Então você precisa estar mentalmente preparado para se adaptar tecnicamente. Agora, tecnicamente é um ponto disso. Você precisa entender que existe um outro ponto que talvez é tão importante quanto a questão da ferramenta em si, mas sim a nossa preparação mental para olhar para o que a gente faz e pensar de um jeito diferente, pensar de uma forma diferente, para que a gente consiga alavancar, consiga escalar mais o nosso negócio. Porque muitas vezes a diferença da receita com os mesmos ingredientes muda o sabor. E você quer ver um exemplo disso? Um dos meus mentores fez um comercial, uma propaganda para divulgar o seu trabalho. E ele fez uma montagem falando, aqui está o meu método e vários depoimentos e tal, e pediu para as pessoas se cadastrarem num evento que ele ia fazer. E nessa sequência aqui ele teve um X resultado, eu já vou dizer a diferença. Aí até que chegou uma outra pessoa da equipe dele e disse assim, vamos fazer o seguinte, tira esse negócio do método, vamos direto colocar os depoimentos e resultado, depois a gente pede como funciona. Eles fizeram o mesmo conteúdo, não mudou os conteúdos, ok? Eles só inverteram um pouquinho a ordem dos fatores e colocaram o segundo para rodar. A diferença é que um desses conteúdos, o primeiro, o original, ele fez 4.500, vou botar 5.000 cadastros, ou seja, cadastrou 5.000 pessoas. O segundo, com essa mudança, cadastrou 56.000 pessoas. Agora, por que tanta discrepância, Jackson? Porque um foi mais eficiente que o outro. A forma que você hoje administra a sua empresa é a mais eficiente? Aí você já vai dizer que não, porque se você não disser que não, a sua empresa é perfeita e empresa perfeita não existe. Então, não é. Você pode melhorar e pode melhorar em várias áreas. Então, você precisa dos entendimentos técnicos, mas também precisa se preparar para mexer no que você já tem, o que está no teu alcance. Ajustar isso para que isso funcione de uma maneira melhor. Então, talvez você já use o WhatsApp. Como você pode usar o WhatsApp de uma maneira mais eficiente para ter mais resultado? E aí agora a gente para e pensa assim, beleza, o Jackson falou de entender as regras do jogo. Eu vou fazer um comparativo com isso que a gente está falando agora, mas existem duas coisas. Existem as regras, que eu já vou entrar bem nesse ponto, e isso que eu falei agora, que seria a questão, já usa o WhatsApp se você está usando melhor. O que eu quero dizer com isso? Que você pode pegar uma regra e mudar a regra do jogo, só que você só muda uma regra que você entende. Então pensa assim, como você vai melhorar as regras que você tem? Sabendo trabalhar o que está na sua volta. Agora, que regras existem? A gente vai falar de regras de custo fixo, regras de custo variável, das margens que o teu negócio está atrapalhando, do volume que você vende, técnicas de comercialização, como persuadir o cliente, como atrair mais clientes para dentro do teu estabelecimento, para os teus serviços, sem gastar mais, ou com mesmo R$10 que você gasta hoje, você captar o dobro. Tudo são ajustes, adaptações do que você já faz. E você precisa estar presente. E talvez você teve várias sacadas até agora nesse vídeo. Ou está pensando, meu Deus, realmente ele tem razão. Qual é que é a grande ideia que você não botou no papel ou não testou? E daí vem talvez o terceiro ponto. Então a gente falou de regras, falamos de você conseguir mudar o que está acontecendo. E o terceiro ponto, literalmente, é testar. Se a gente não tem a capacidade de testar novas mecânicas, novas formas de agir dentro da empresa, quem que vai fazer isso pela gente? Você vai ficar esperando o concorrente fazer para copiar igual o dele? Não faz isso. Sério. Vamos fazer um parênteses nós dois aqui? Sejamos proativos, sejamos protagonistas do nosso negócio. Então, quando a gente é protagonista do nosso negócio, a gente consegue sim, depois de entender as regras, saber das técnicas, a gente é protagonista ao ponto de, literalmente,
dar as cartas e a concorrência correr atrás de nós. E por que eu falei de tanta coisa diferente? Porque quando a gente fala das regras do jogo, isso tende a ser muito complexo. Tanto que o que acontece? Eu reuni dentro de um workshop muito desse conteúdo que você está ouvindo agora aqui para poder te explicar num passo a passo organizado. É o workshop da Universidade de Negócios, tá? Então, se você ainda não participou desse workshop, aqui na descrição vai ter um site ali, Universidade de Negócios, clica lá e vê. Talvez quando você está vendo esse vídeo já tenha uma próxima data, talvez não sei quando é que você vai estar vendo, mas clica lá embaixo e dá uma olhada e se cadastra, tá? É importante isso. Agora, por que eu estou falando? Por que eu falo dessa estrutura de regra? Porque assim, ó, se você não consegue entender as regras que regem o teu negócio, não consegue entender o caminho, o norte que o teu negócio vai seguir, ninguém vai entender. Então a responsabilidade dos teus resultados, do teu negócio estão 100% na sua mão. Agora vamos lá. Por onde eu começo, Jackson? Qual regra eu deveria entender primeiro? Eu acredito que, se eu fosse te dizer, vou chutar 3 regras aqui, vou pensar agora, quem sabe faz ao vivo, vamos falar assim. Então assim, se eu fosse chutar agora 3 regras, primeira regra que você deveria entender, você precisa entender como coloca preço no teu produto. Para você entender de preço, só para você ter uma ideia, você precisa entender do teu custo fixo, você precisa entender do teu custo variável, precisa entender de margem e de rateio de custo fixo para precificação. Todas essas são as regras para botar um preço. Simples assim. Segunda coisa que eu acho que você deveria entender, você deveria saber o teu ponto de equilíbrio, quanto vender. Como eu chamo na Universidade de Negócios, você precisa saber o teu sair do zero, quanto você precisa vender para ter resultado. Quando você sabe isso, pensa assim, o meu preço está certo, eu sei que eu preciso vender esse volume. Desse ponto em diante, o terceiro ponto acaba se tornando simples. Nada mais é do que aprender a vender. E você vai dizer, Jackson, eu sei vender se eu não consigo mais cliente. Então você ainda não sabe atrair clientes. E isso tudo tem a ver com vendas. Quando eu falo de vendas, você... Perdão. Quando eu falo de vendas, você precisa saber entender o perfil do cliente, o que o cliente deseja, como atrair esse cliente sem vender e fazer com que ele queira comprar de você sem você precisar pedir para esse cliente. Então, por que eu estou te falando isso? Porque se você entender desses 3 pontos, tem uma taxa de possibilidade de real ganho para o teu negócio muito alta. Sério, é muito grande. E se eu posso te dar uma dica agora, então eu estou gravando esse vídeo aqui finalzinho de 2019. Para que você consiga evoluir, dar um salto talvez na tua empresa pro próximo ano, pensa assim, ó, ou para os próximos meses, indiferente do mês que você está vendo. Pensa assim, qual é que é a maior barreira que você tem agora, no dia de hoje, na sua empresa? Qual que é essa barreira? Pera e pensa. Que muitas vezes tem alguma coisa que está te parando. E se você começar a prestar atenção nisso que está te parando, muitas vezes está te parando há dezenas de meses. Entende? E se você não fizer nada para mudar essa realidade disso que está te parando, isso vai continuar te parando. Não faz sentido? Então assim, ó, quais são as ações, o que você precisa fazer para aquilo destravar? Seja funcionário, seja custo, seja volume de venda, seja o preço de venda, seja entender dessas coisas que eu falei agora. Então você precisa agir, buscar conhecimento com quem faz na prática, com quem está calculando, com quem está mexendo, com outros empreendedores. Por isso eu criei a comunidade Lucro Forte, a comunidade tem até os alunos da universidade e tal. Essa comunidade a gente troca ideia e experiência. Você precisa estar junto de outros empreendedores para você saber o caminho. Então assim, se você tem uma barreira, peça ajuda. Não fique pensando assim, eu não consigo, e você vai se sentir um fracassado ou uma fracassada em não conseguir. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para você dar um salto nesse negócio é deixe claro suas metas. Eu já gravei outra aula aqui que é só sobre metas, principalmente sobre 2020 e tal. Então olha aquilo lá. Então assim, ó, para e pensa, se você romper a tua principal barreira e tiver a meta clara e andar nessa direção, bingo, a probabilidade de você obter mais resultado é muito grande. Agora, anota para mim aqui embaixo no comentário qual foi a maior sacada de tudo que você viu até agora. E por que eu te peço isso? Porque você crava, você deixa claro para você o que você tem que fazer a partir disso. Porque normalmente, aqui que a gente é acostumado, a gente olha um vídeo e tem uma sacada, que legal, e não faz nada sobre isso. Então você precisa fazer alguma coisa sobre o teu negócio para que você melhore. Eu espero que o teu próximo ano, esse ano agora, seja o teu melhor
ano da história do teu negócio. Só que se você continuar tomando as mesmas ações e não entender as regras do jogo, você está fora do jogo. Entende? A probabilidade de você ficar no jogo é de bem baixa. Sabe por quê? 69% vão à falência em até 5 anos. Tem áreas, tipos de supermercado, não, de restaurante, se eu não me engano, em 2 anos a metade quebra, 50%, porque não entende a regra do jogo, não sabe como é que funciona. Simples assim. Presta atenção nisso. Simples assim. Então, para você conseguir dar esses saltos, entenda as regras do jogo. Busque essa informação. Isso é muito óbvio, é muito redundante. Só que você precisa escutar. Eu estou falando para você, sabe por quê? Porque se você só entender isso em todo o meu canal do YouTube, com mais de 1.600 ou 1.700 vídeos que eu tenho hoje, sério, se você só entender isso, você vai ter muito resultado. Só presta atenção. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com essa informação, sabendo que você precisa entender as regras do jogo? Tem uma possibilidade, lá de tempos em tempos eu abro as inscrições para o curso da Universidade de Negócios. E lá eu ensino e estou junto e respondo as suas dúvidas. Agora, se isso não é para você, como é que você vai fazer? Qual é que é o teu plano de ação? Presta atenção nisso. Tenha um plano de ação para você guiar o teu negócio onde você está hoje para o lugar que você quer chegar. Mas você precisa entender das regras. Beleza? Deixa no comentário aqui qual é que foi a tua maior sacada e se você não está inscrito no canal, se inscreve agora aí, eu quero saber a tua opinião. Beleza? Coloca aí, daqui a pouquinho eu já vou ler. Se você chegou até aqui, você tem 2 coisas. Uma delas, se inscreve aqui no canal e caso esteja inscrito, aproveita uma das 2 recomendações que está aqui. Vamos lá, mais lucro para o seu negócio. Vamos lá, se inscreve e assiste os vídeos.